Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores, esperança, as jornadas cansativas, sonhos loucos, dores vivas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Se agora é noite, eu viver. Se só encontras sombra e dor, se nuvens cobrem o céu, o teu mundo interior é fogo em coração. E além da noite escura, a luz do eterno amor, o sol no amanhecer vem dissipar a escuridão, a virar, encher de luz todo o teu corpo. Embora sofras, sentirás a paz em doces vibrações, a semear coragem também no
os corações, permite que a fé em ti se manifeste e ateste o grande amor celeste. E como o sol que vem brilhando a vida bem melhor, tu poderás iluminar o mundo ao teu redor. E que a fé produz em ti esperança e destemor, e te inspire a mais servir, espalhando a luz do amor, luz do amor. Bota o som, Pepita. Som, abre o som. Perdão. Esqueci que eu estava com o som fechado. Então, mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. E queria saber se tem algum voluntário para fazer a nossa prece de abertura hoje. Leitura da página. Um segundo para responder. Ninguém está sorrindo, Verônica? Vai acabar sobrando para você. Pronto, pode, já está decidido, pode fazer. Querido Jesus, neste momento queremos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, a espiritualidade que coordena e dirige esses estudos. Mestre querido, envolva-nos em tua proteção, envolva-nos em teu magnetismo para que possamos realmente nos sintonizar com essa espiritualidade. Abra os nossos raciocínios, clareie os nossos sentimentos, para que esses estudos, essas reflexões possam fazer sentido no nosso interior, possam fazer sentido no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas. Possa iluminar, Senhor, aquilo que ainda é sombra, aquilo que ainda precisamos modificar. Sabemos que ainda temos muitas coisas a modificar, mas ajude-nos a perceber, Senhor, aos poucos, cada um dos nossos sentimentos que precisam ser trabalhados. Ajude-nos a ter coragem para direcionar o nosso esforço, a nossa vontade, para que essas luzes realmente possam nos conduzir para uma visão mais alargada, nos conduzir para um entendimento mais completo da vida, mais completo daquilo que realmente estamos. Ajude-nos a perceber, Senhor, o propósito a que viemos. E com isso, Senhor, direcionar toda a nossa vida, toda a nossa tarefa, todas as nossas profissões, toda a nossa profissão, todos os nossos relacionamentos, porque viemos com um propósito bem definido. Ajude-nos a perceber, mas acima de tudo, sentir essa necessidade de transformação e de esforço. Assim, Mestre, pedimos então tua presença conosco, com cada um de nós, em nossos lares,
para que abençoe hoje o nosso estudo. Que assim seja. Eu estou um pouco perdida aí no Vinha de Luz. Que número estamos? 44. É Vinha de Saber, Luz? vinha de luz 44. Não, é Saber porque eu como dei convém. uma trocada aqui dos livros, 44. Saber como convém. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida de saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam de saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Estes sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Espetacular a página, né? Esse Vinha de Luz é espetacular. Então, capítulo aqui, Emmanuel vem trazer, acho que todos nós nos encaixamos aqui nessas lições dele, vem trazer reflexões sobre esse trecho aqui de Paulo. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, que dentro da nossa condição, né, claro que não estamos aqui igualando ninguém, mas mais ou menos dentro da nossa condição, uns um pouco mais à frente, outros um pouco mais na retaguarda, mas dentro da nossa condição aqui ainda, muitas das vezes nós julgamos saber, né? Mas de fato, de verdade, verdadeiramente nós não sabemos. Às vezes supomos agir corretamente, supomos estar detendo conhecimento, às vezes de fato até detemos conhecimento, mas o verdadeiro saber, que é aquele que conhece a verdade e aplica isso, em primeiro lugar a si mesmo e depois aos outros, ainda não possuímos, né? Às vezes fazemos alguma coisa, mas quando deveríamos ter feito de uma forma bem diferente. É um pouco similar àquilo que Paulo fala, que a gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né?
Nem todas as coisas que podem estar certas aparentemente, de fato estão. E aí ele vem, né, citando alguns exemplos, né? Porque o homem detém conhecimento e aí, apesar disso, fabrica bombas para destruir vidas, faz combustível para alimentar máquinas que vai destruir cidades, vai destruir tudo que vê pela frente. O avião que o homem conseguiu, né, com seu esforço inventar o avião, né? Foi utilizado para soltar as bombas na terra e até hoje é utilizada. O rádio, a televisão, que deveria ser um veículo de informação que nós conseguimos até o presente momento para transmitir o bem, todas as coisas úteis são utilizados muitas das vezes para transmitir o mal. Então, assim, todo conhecimento do homem que deveria ser canalizado apenas de uma forma correta, na maioria das vezes é usado também para o mal. Então, o saber sendo utilizado muitas das vezes como forma destrutiva, como de forma prejudicial para o homem, né? E aqui ele vai falar também dessa condição. Aí ele vai passar para a esfera evangélica, né? Que os aprendizes do evangelho existem, aprendizes do evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la ao vizinho. E aí aqueles que sabem, mas utilizam mal o saber, né? Como ele coloca aqui, acham que o vizinho é que tem que melhorar e não a si próprio, só enxergam os erros e os tropeços do vizinho e não aquilo que fazemos de errado. Se dizem portadores de grande cabedal de paciência, mas irritam por demais quem os ouve. Eu achei isso aqui demais, uma barato. Os que se afirmam crentes, mas utilizam desse saber para fomentar e enfraquecer a fé alheia, exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas obrigações domésticas, né? Muitas vezes fazem muitas campanhas, muitos trabalhos de caridade, tem aquela bandeira de caridade, são solícitos com o próximo, com o vizinho, mas esquecem dessa solicitude, dessa gentileza e da caridade, né? Dentro do próprio lar, dentro das pessoas com quem convive, a gente vê muito, né? Então, e aí ele vai falar, vai arrematar dizendo que aqueles que verdadeiramente conhecem, né, que o conhecimento é saber, mas também aplicar, eles serão aqueles que vão ajudar sem ofender, melhorar sem ferir, esclarecer sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Então, aqueles que sabem vão, em primeiro lugar, praticar aquilo que sabem consigo mesmo. Segundo, com os mais próximos. E, por último, com a sociedade, né? Com aqueles que estão num círculo maior de convivência. Acho que resumindo é isso, completem aí. Muito bem, Verônica, é exatamente isso. Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, algum adendo, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, contribuir com alguma colocação, então falem agora ou calem-se para sempre. Ninguém? Então vamos prosseguir com o nosso 50 anos depois. Hoje eu vou pedir a Rose para ela começar a leitura, né? Ela gosta de ler e nunca pode, né? Estão me escutando? Vamos. Tá, porque eu tive que trocar aqui, sair do Google Chrome e entrar num outro para ouvir. Me dá só aonde parou para eu Olha poder só, achar.
Está naquela fase que o Fábio Cornélio vai à prisão para visitar o Nestório, então fica mais fácil a gente recapitular do interrogai, Senhor, disse o ex-cativo. Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu tentar achar aqui, peraí. Ah, peraí. Interrogai, Senhor, disse o ex-cativo? Uhum, com respeitosa tranquilidade. Então, peraí. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui que eu achei. Interrogai, Senhor, disse o ex-cativo, com respeitosa tranquilidade, e vos responderei com a sinceridade do meu caráter. És cristão? Perguntou o censor com profunda interesse. Sim, pela graça de Deus. Que absurdo! Revidou Fábio Cornélio, escandalizado. E por que nos enganaste dessa forma? Consideras razoável zombar da consideração que nos é dispensada? E é assim que retribuis a estima e confiança a ti dispensadas? Senhor, retrucou o ex-cativo penalizado, sempre pautei as minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias. Quanto a vos haver iludido, peço vênia para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém, até hoje, me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas. Fábio Cornélio compreendeu a serenidade do homem que tinha à sua frente, considerando inútil apelar para essa ou aquela circunstância, a fim de lhe arranjar uma negativa como remédio à situação delicada entre ambos. E mirando-o de alto a baixo, com profunda altivez, acentuou com energia. Considero as tuas afirmações afrontosas à minha autoridade, além de estar recebendo simultaneamente da tua parte o máximo de ingratidão para com quem te ofereceu a mão de benfeitor amigo. Mas, Senhor, será insulto, porventura, dizer-se a verdade? Perguntou o Nestório, ansioso por se fazer compreendido. E sabes a punição que te espera? Revidou o velho censor mal-humorado. Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada. Isso é demais. Tua palavra será sempre a de um escravo intratável e odioso. Basta. Cientificarei eu vídeo do teu detestável procedimento. E chamando Pômpio Gratos para ouvir-lhe as declarações, o orgulhoso patrício retirou-se do recinto, pisando forte, enquanto Nestório era obrigado a relatar a sua condição de adepto e propagandista do cristianismo, reafirmando ser pai de Ciro e fornecendo outros informes de maneira a satisfazer a autoridade com a exposição de seus antecedentes. Nestório, exclamou Pômpio Gratos, assumindo ares de importância na qualidade de acho que é inquisitor, né, em vez de inquiridor, 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 inquiridor para o caso no efetivamente. momento. Não ignoras que as tuas afirmativas constituirão a base de um processo cujo resultado será a sua condenação? Sabes que o imperador tem sido justo e magnânimo para todos. Os que se arrependem a tempo de atitudes como a sua, desarrazoadas e infelizes. Por que não renuncias agora a semelhantes bruxedos? Continua? Eu acho que pode até dar uma paradinha, porque ele vai continuar agora a defesa. Acho que você já pode avaliar Sim, esse trecho.
Aqui é muito interessante que, apesar de eu estar algumas semanas não acompanhando, mas dá para perceber assim que ele era sereno. Eu achei muito interessante, porque todo mundo escandalizado, né? Fábio Cornélio, assim, extremamente assumindo uma posição, pode ser até sarcástica da situação, né? Mas a serenidade com que o outro administrava as palavras era assim, muito interessante, né? Porque ele, aqui num parágrafo, ele perguntou: sempre pautei minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias, pois ninguém até hoje me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas. Ou seja, Nestório, ele sempre pautou com serenidade, com bom senso, e para os outros que só apenas ficaram escandalizados por ele ser um cristão, né? Achando que era uma ingratidão. Mas até então todos compactuavam e concordavam que ele era isso. Ele era sereno, tinha um bom senso nas atitudes, né? Mas ele tinha a convicção religiosa dele. E todos os outros se achavam insultados por isso. E o mais interessante que eu gostei aqui ao ler, ele fala: não posso temer os castigos do corpo, porque ele tinha o quê? A consciência tranquila e edificada. Ou seja, acreditando em Cristo, acreditando realmente que na bondade, no bom senso dele, ele era isso. Então poderiam até castigar o corpo dele, mas a fé e essa plenitude que ele tinha, não. E aqui os outros, né, até tentam desmistificar, tentam fazer com que ele não tenha essa serenidade, né? Tire essa serenidade dele, dizendo aqui no final, né, que ele podia se arrepender, que isso não era correto, mas que ele poderia retirar isso tudo, né? Perguntando se ele não queria renunciar, mas ele se mantinha é, assim convicto da fé que ele tinha, né? Por isso ele dizia: podem atacar apenas o meu corpo, mas não podia atacar a fé dele. É isso que eu entendi nesse pedaço. Alguém gostaria de fazer algum comentário a esse trecho, a a esse posicionamento? A gente vê realmente o caráter do Nestório, que a gente já via esses traços de caráter no próprio Públio Lentulus, né? Ele, ele só vem trabalhando agora nessa encarnação como escravo, não é? Ele vem para trabalhar a humildade, ele que sempre fora, pelo menos nas últimas encarnações, da elite, não é? Nessa convicção de que eles eram uma classe favorecida pelos deuses, que eles tinham privilégios que lhes eram concedidos pelos deuses, então eles tinham todo o direito de ter esse orgulho da raça, esse orgulho da posição, e agora ele vem fortalecer o que ele aprendeu na última encarnação, depois, né, com Cristo, depois com o exemplo de Lívia, de Ana e tudo isso, e a gente vê uma postura muito firme nele, porque eu acho que, digamos assim, provavelmente nós nessa situação, a gente iria ter mil justificativas para renegar, para dizer, não, eu não vou, isso não vai afetar o Cristo, eu tenho os filhos para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso, né, eu tenho justificativas. Nós provavelmente iríamos dar uma tremida na base e iríamos
renunciar, iríamos renunciar. E ele está ali convicto dessa, digamos assim, dessa fidelidade, então, ao Cristo. Então, essa serenidade dele, gente, isso é um valor que se constrói ao longo de muitas encarnações. Ninguém adquire serenidade numa reencarnação. Ninguém adquire essa firmeza, essa numa reencarnação. Na realidade, a gente, quando estudou há 2000 anos, a gente parou muitas vezes para falar sobre o caráter do Públio Lentulus, das virtudes que já estavam ali, digamos assim, sedimentadas. Ele trazia alguns valores equivocados, mas trazia outros bem definidos. E aí a gente vê essa construção, que eu acho muito importante. E a gente também não pode ficar, por exemplo, se a gente tremesse, também não podemos nos condenar por isso, porque nós ainda não temos essa firmeza, essa aquisição desses valores que ele já possuía, eu acho, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Sandrinha, você quer continuar a leitura? Eu posso tentar sim, mas eu estou no celular. Se cair aqui, eu não estou em casa, tá? Se cair, vocês Tá bom. continuem. Eu quero aproveitar antes, estava aqui pensando que a complicação começa também a se mostrar, porque além de se dizer cristão, nós vamos ver que Nestório reafirma ser pai de Ciro. Então, já é um complicador que ele vai levar à frente, ele não vai voltar atrás, não é? Diante da certeza que ele tem de ser cristão, do amor ao Cristo, né? Da verdade que ele encontrou. Então, continuando aqui. Negar a fé cristã seria trair a própria consciência, replicou o liberto calmamente. Novamente, palavras, né, de tranquilidade, serenidade, calmamente. Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento. Mas não eras um escravo? Se vieste de condição penosa e miseranda, por que não transigir com as tuas ideias pessoais em sinal de gratidão para com aqueles que te deram independência? No cativeiro, nunca deixei de cultivar a verdade, como a melhor maneira de honrar os meus senhores, mas, ainda assim, sempre tive um outro jugo, suave e leve, de Jesus. E agora, acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Cavas o abismo de teus males com as próprias mãos, disse o lictor com indiferença. E, acentuando as palavras, com mais fundo interesse, acrescentou: agora, faz mister digas onde se reúnem essas assembleias para que as autoridades se orientem na campanha de expurgar a cidade dos elementos mais perigosos. Componho gratos, replicou Nestório altivamente. Não posso esclarecer-te neste particular, pois o sincero adepto de Jesus não conhece a delação, nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé, acusando seus irmãos. O líquido irritou-se, revidando com acrimônia. E não temes os castigos que te forçarão a fazê-lo em tempo oportuno? De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer conveniências mundanas. Compônio, contudo, esboçou um gesto expressivo, como quem se havia lembrado de uma providência nova, e acentuou: aliás, temos outros recursos para encontrar esses conspiradores idiotas. Ouviremos, ainda hoje, nesta chefia, os que prestaram as devidas informações a seu respeito. Sim, replicou Liberto, sem se perturbar. Esses poderão esclarecer melhor a justiça do império. Em seguida, um grupo de soldados armados a caráter saía da prefeitura, escoltando os dois acusados até a prisão mamertina, onde foram alojados nos mais úmidos calabouços.
Quer dar uma É uma, paradinha, Sandra, para comentar sim, esse trecho aí? sim. Então vamos lá. Continuando o diálogo, ele não se perturba diante das inquirições, e a gente vê claramente, não é, ponto de vista daquele que era totalmente ligado às ideias do tempo, do império, do poder temporal, como é que ele achava, na concepção dele, que a conclusão a que chegou em relação a ser da história cristã era uma ingratidão para com aqueles que lhe deram, inclusive, a liberdade e o trataram tão bem. Ao passo que, de tempo algum, eles separaram, vamos dizer assim, as convicções religiosas, não é, que vinha na consciência daquele homem, do que ele realmente demonstrava como ser humano corretíssimo, amoroso, sábio, não é, que tanto auxiliou não só as filhas de Elvídio, mas sabe Deus quantas outras pessoas, de acordo com o que já é demonstrado aqui. Então, eles não viam esse lado, não conseguiam enxergar, é assim, porque esse poder, se a gente pensar bem, não é? Muitas vezes nos cega, e tem nos cegado ao longo dos séculos, se a gente parar para refletir, quantas vezes devemos ter caído porque nos deixamos engolfar naquelas ilusões, né? Do tudo posso, tudo tem que ser como eu quero, o direito do escravo é fazer a vontade do seu senhor, e assim vai. E Nestório dá exemplos assim de dignidade, não é? De estar completamente amadurecido de acordo com aquilo que ele aprendeu de Jesus, com a moral cristã. Porque ele fala, no cativeiro nunca deixei de cultivar a verdade. É outro ângulo que não é nem levado em conta por eles, né? Pelo inquiridor aqui no caso, pelo Pompônio Gratus, né? E aí vem a outra coisa que eu marquei aqui, né? A questão da delação. A delação é algo que incomoda, não é? Se nós pensarmos, até hoje, é uma coisa muito triste. A gente vê que, muitas vezes, no correr de um processo, existe o delator e diminui a pena, né, temporal para poder então, entregar, assim, aqueles outros que foram partícipes do mesmo processo que o dele, né? Ou às vezes nem tanto. Então, aqui, ele vai dizer claramente: o sincero adepto de Jesus não conhece a delação, nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé. É isso que você já havia reforçado antes, não é, Pepita? Verdadeiro cristão, ele não foge à responsabilidade da sua fé. Isso vai depender do grau de maturidade, não é? Moral e espiritual de cada um, porque muitas vezes a pessoa vai recuar e dando desculpas para si mesma diante do momento que terá de dizer a que veio, quem é, qual a crença que realmente ele traz em si. E ele não, ele já está pronto. O Nestório já está pronto e reconhece que não vai deixar de sofrer, isso é muito importante, não é? Como a gente estudou há 2000 anos, não deixaram de sofrer, entregues às feras, não deixaram de temer aquele momento, eles iriam passar da vida material para a vida espiritual. Mas o que prevaleceu foi a fé viva e foi a esperança da vida futura. O encontro com aqueles que realmente estavam seguindo o Cristo de Deus, né? Foi isso que ficou para mim, Pepita. E alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma colocação a esse respeito, a esse trecho? Eu fico vendo eu desenrolar do processo, desse discurso, e a gente admira profundamente, né? A pessoa que já tem essa inteireza e que
essa convicção, essa fé realmente já é tão inabalável que não teme nada, porque ele não teme porque tem a certeza de que o Cristo o aguarda numa condição melhor e que a vida prossegue. Ele tem essa certeza, ele tem a certeza desse reino que o Cristo prometeu, então ele não tem dúvida. Não é fanatismo religioso, é convicção. E aí a gente vê, e também essa serenidade de não tremer diante da prova crucial que o aguarda, porque, olha, eu acho que todos nós, a gente falamos tanto que a vida continua, falamos tanto, todo mundo, escuto muita gente falar assim, eu não tenho medo de morrer. Aí eu digo, a gente só sabe disso na hora, né? Porque não é assim, eu não tenho medo de morrer. Mas aí na hora, já ouvi gente falar isso, aí na hora que a coisa ficou complicada, a pessoa tremeu nas bases, tremeu mesmo. Então, eu acho que ele não, ele está ali diante da possível morte, o sacrifício extremo, mas convicto e sereno, que é algo difícil, né, gente? Difícil. Mas vamos lá. Quem é que gostaria de ler que não leu ainda? É outro patamar de consciência, né? É isso mesmo, Verônica, é outro patamar, é outro nível de consciência mesmo. Eu acho que nós ainda estamos muito no discurso. Nós ainda estamos naquela página que você colocou, que a gente fala sempre, que também tem no Missionário da Luz, por isso que eu falei que tinha, quando ele fala que contra esse pequeno bem que almejamos, esse bem, ele fala bem bruscamente, há em nós séculos de sombra não dissipados, não drenados, não diluídos. E essa sombra, na hora, a gente pretende fazer, quer dizer, nós estamos lendo aqui e diz assim, olha, se acontecesse comigo, eu ia dar esse testemunho. É a vontade. Mas na hora, provavelmente, eu iria talvez dizer que, olha, no momento não dá, né? Não sei se eu teria essa firmeza, não sei. E então, eu acho que essa sombra, e a gente tem que ser caridoso conosco mesmo, né? Temos que ser caridosos, porque não adianta, eu tenho uma página de Emmanuel que ele diz que a gente não pode viver se chicoteando, que a gente tem que ter essa aceitação da nossa condição e trabalhar para melhorá-la, né? E às vezes é difícil. Quem quer prosseguir aqui na nossa leitura? Quer ler um pouquinho, João? Leio sim. Não bastaram somente os novos informes de Pausanias, que o lector Pompônio Gratus, conforme autorização do censor Fábio Cornélio, fizera questão de convocar para lhe facilitar as investigações. Nesse mesmo dia, um vulto penetrava na residência de Lólio Úrbico ao cair das sombras do crepúsculo, para dar idêntica denúncia. Era a Téria, que, independentemente de Pausânias, também fora às catacumbas, em desempenho das suas atividades odiosas, pondo em jogo a sua habilidade e astúcia para trazer Cláudia Sabina inteirada de quanto ocorria. Assim que, antes de regressar a Tibur, após uma semana de repouso no lar, a antiga plebeia notificou a Quinto Bíbulo os ajuntamentos do cristianismo além da porta nomentana, pintando-lhe quadros terroristas de feição a exacerbar o receio das conjuras que caracterizava os administradores políticos da época. Numerosos destacamentos de pretorianos compareceram ao cemitério abandonado na reunião subsequente. Centenas de prisões foram efetuadas. Os calabouços escuros do Capitólio e os cárceres do Esquilino ficaram repletos, e a circunstância mais grave é que, entre os prisioneiros, figuravam pessoas de todas as classes sociais. Irritado, o imperador mandou que se instaurassem processos individuais,
a fim de apurar todas as responsabilidades isoladas, designando numerosos dignatários da corte para a devassa imprescindível. Hélio Adriano nunca procedeu como Nero, que ordenava o extermínio dos cristãos sem cogitar da culpa de cada indivíduo, de conformidade com os dispositivos legais, conforme a evolução jurídica do Estado romano, mas também não perdoou, jamais, aos adeptos do Cristo que tivessem a coragem moral de não trair a sua fé perante a sua autoridade ou de seus prepostos. O inquérito começou terrível e sombrio. Famílias desesperadas de dor acorriam às prisões, implorando piedade aos algozes. Quantos abjurassem da crença de Jesus, da crença em Jesus, diante da imagem de Júpiter Capitolino, jurando-lhe eterna fidelidade, podiam regressar livremente ao lar, retomando os bens da liberdade e da vida. Os que não se prosternassem ante o ídolo romano, mantendo inabalável a fé cristã, podiam contar com o flagício e, quiçá, com a morte. Entre mais de 300 de criaturas, apenas 35 reafirmaram a sua fé em Jesus Cristo, com sinceridade e fervor irredutíveis. Para essas, as portas do cárcere se fecharam sem piedade e sem esperança. Entre os condenados estavam Nestório e seu filho, que, fiéis a Jesus, se fortaleciam nos seus desígnios misericordiosos, convictos de que qualquer sacrifício no mundo em favor da sua causa era uma porta aberta para a luz e para a liberdade. Senhora. Eu fui um dessas 300, eu devia estar nessas 300 aqui, né? Olha, João, Ou então, não sei se você estava nas ou então 300, eu não, era, ou porque era um eu acho desses, que ainda eu não era o que estava nessa condição. não, ou eu era um desses que estava nessas 300, ou eu era um desses romanos aí que estavam condenando os cristãos, no mínimo. Porque você vê, né, é o que a gente já comentou, né? A gente, né, 35, apenas 35 de 300, né? E Mais de entre eles, 300. né, e entre eles o Nestório, né, e o seu filho. Então, só uma consciência realmente desperta, né? Porque acho que para adquirirmos essa fé inabalável, né, que não esmorece diante de qualquer tormenta, de qualquer luta, dificuldade, mais ásperas, levando aqui, né, ele traz aqui, né, além dos flagícios, até a morte, manter, né, firme suas convicções, né, suas crenças, somente uma consciência extremamente já desperta e liberta, né? Que ele traz aqui, né? A gente vê como é que uma ação de poucos, né? Uma má ação, né? Às vezes ali um mal que dois, três ou meia dúzia impetram ali, olha o prejuízo, né? Como é que se dissemina essa sombra e que se atinge a centenas aqui, né? Você vê que começou ali, né? Aí ainda vai a artéria, aí que leva, que estava ali também, ali imiscuída, espionando, e leva mais informações para Cláudia Sabina. Então, você vê outras pessoas, outros poucos, colocando mais sombra já naquela noite escura. E olha como é que isso, o desenrolar dessas atitudes infelizes, né, os transtornos, os prejuízos, né, a dor que não trouxe a centenas de pessoas, né? E aqui, né, deixa claro isso aqui, centenas de prisões, né? Então se movimentou todo ali um destacamento de pretorianos para fazer essas prisões, e a gente ainda vê, né, uma pequena evolução nos processos, né? A gente vê que a gente vê a nossa justiça humana ainda continua, né? Vai se modificando, né, aos costumes, né, à medida que o ser humano também vai evoluindo ou vai regredindo, novas leis vão sendo criadas, novos procedimentos, novos processos. E aqui vê que ele fala, o Emmanuel destaca aqui, né, que o Hélio Adriano, né, o imperador ali da época, ele não procedia como Nero, né? Já Nero já não tinha inquérito, né? Já
já era transitado, julgado, condenado. E que o Hélio Adriano ele ainda não mandava exterminar de cara, dava aquele, se instaurava um processo e mandava exterminar depois, né? Mas ele traz essa pequena evolução jurídica, mas se a evolução moral não acompanhar, continua se cometendo arbitrariedades, né? Às vezes só se posterga mais para frente aqui. E ele, né, falando aqui que ele perdoou, né? Perdoava aqueles que abjurasse ali, né, a fé cristã, né, e isso tinha que ser feito diante ali de Júpiter, diante da imagem, né, você tinha que abjurar Jesus diante de uma imagem, ele traz aqui que é Júpiter Capitolino, né, e jurar essa eterna fidelidade. Então, você vê que, assim, é lamentável, né, mas aqueles que, né, aí ele coloca aqui, mantendo, aqueles que se mantinham, né, fé inabalável na fé cristã, podiam contar com o flagício e quiçá com a morte, né? E traz aqui Vocês aquilo que eu já tinha pararam comentado, né? para E isso ele fala que o pensar? Nestório e o Ciro também estavam ali, né? E bonito que ele coloca no final, né? Aqueles, né, fiéis a Jesus se fortaleciam nos seus desígnios misericordiosos, convictos de que qualquer sacrifício no mundo em favor da sua causa era uma porta aberta para a luz e para a liberdade. Então é só uma mente Eu extremamente não, desperta, né? eu não sei se vocês pararam para pensar, mas lendo aqui essa condição da grande maioria que abdicou, eu lembrei da importância fundamental de Pedro no Evangelho. A importância fundamental. Porque eu fico imaginando esses cristãos, na hora que eles iam para as catacumbas, então eram pessoas que tinham a capacidade de. A gente sabe que aquelas reuniões eles voltavam ao amanhecer, que eles passavam a noite nas catacumbas, né, porque era distante, iam a pé, porque, enfim. Então, eram pessoas que se expunham, que acreditavam, que tinham aquela, assim, aquela certeza, achavam que valia a pena seguir o Cristo. E, no entanto, diante da possibilidade do extermínio ou desse sacrifício maior, eles abjuraram. Então, fica imaginando como essas pessoas. Só um minuto. Como essas pessoas voltaram para suas casas, envergonhadas, frustradas, decepcionadas com elas mesmas, talvez sem conseguir se reaprumar moralmente. Então, olha a condição de que, olha, fracassou. E aí, tudo no Evangelho é tão sábio, é tão poderoso, e a figura de Pedro, ela é tão importante, não só pelo que ele representa depois, da agregação, dessa coisa assim de ser a base, não só por isso, é porque ele mostra essa capacidade da queda e do soerguimento e do Cristo levantando para uma condição de, digamos assim, de acolhimento, de perdão. E ele, cada vez, muitas vezes, quando ele ia falar nas igrejas, a primeira coisa que ele colocava era a sua condição de pecador, a sua condição daquele que havia renunciado Cristo 3 vezes e que só depois, caindo em si, e depois do Pentecostes, ele se toma de vigor e de força. Então, para essas pessoas que pode parecer, puxa, eles não tiveram coragem, não, foram pessoas que num dado momento perceberam que não estavam tão fortes quanto pensavam que estavam para alçar voo, ou alçar o voo desse encontro mais definitivo com o Cristo. Aí tem a figura de Pedro. Aí o exemplo de Pedro, a passagem, a queda de Pedro, é um estímulo para eles e para todos nós que já tropeçamos
Não sei, eu não sei, infinitamente nas mesmas pedras, a gente tropeça, repete os erros, pede clemência, estamos aqui como eternas crianças, pedindo desculpa e voltando a fazer o mesmo. Mas aí tem a figura de Pedro. Aí, enquanto você estava lendo, me veio essa reflexão, essa coisa assim, do Pedro, da importância para todos nós, que ainda somos, viu, João? Eu acho que nós ainda somos esses cristãos. De negar, porque a gente nega o Cristo muitas vezes. Aqui tem uma hora que ele fala, que ele diz que nós, quando o Nestório diz que ele não podia negar o Cristo por conveniências mundanas, conveniências. Quantas e quantas vezes nós negamos o Cristo? Em pequenas coisas, por conveniências humanas. Então, nós ainda somos eles, ainda somos como eles, eu acho, né? Mas, Eu sim, acho também, fala, Glorinha. lendo esse trecho, né, a gente fica pensando assim, com certeza, a gente negaria, não sou cristão, não, né, aquela coisa, passei por aqui por acaso, eu estava só vim olhar, né, essas coisas que a gente diria. Mas eu acho assim, enquanto a gente, na nossa, vamos dizer, economia íntima, a gente ficar contabilizando o que eu vou perder se eu, não, o que eu vou perder se eu admitir, né? Então, muitos perderiam a sua família, né? O seu prestígio, a sua situação financeira, o seu conforto, a sua vida, né? Material ali. Porque enquanto você está na clandestinidade, é fácil você, não é? Eu estou pensando assim, na nossa condição humana, é fácil a gente, né, ficar. Mas na hora que você tem que fazer o cálculo, né? O que eu vou perder? Ah, vou perder a liberdade, vou perder tudo, vou, né? Vou deixar perder os meus bens materiais, vou deixar a minha vida confortável, vou deixar os meus, né? Os meus afetos, as minhas. Você acaba renegando mesmo. Enquanto a gente estiver, né, nessa situação, ele não. Ele disse: tudo que eu perder para mim não faz diferença nenhuma, né? Ele sabia que ia perder novamente a liberdade, mas para ele isso não importava mais, não era mais significante na vida dele. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa que a gente não está disposto a abrir mão, não está disposto mesmo, né? E eu acho que naquela situação também. Então, eu me vejo também, eu fico olhando, eu falo, nossa, né? Porque se você está ali clandestinamente, é uma coisa, eu continuo levando a minha vida normalmente e vou proclamando a minha fé às escondidas, né? Mas a hora que você tem que rasgar tudo e mostrar realmente, aí é difícil. E a gente fica pensando que um milênio e pouco depois, você tinha que também renegar a tua fé. Você não era cristão, você não podia ser judeu, você não podia, porque a Inquisição fez a mesma coisa, não é? Matou, tirou a liberdade, tirou os bens de todo mundo que não se dizia cristão, né? Então, na verdade, quando você tem esse poder de querer definir né, a fé do outro, né, isso é muito grave, né? É muito sério. A gente vê aqui, ó, tem um trechinho aqui que o Pompônio Gratus, né, na hora que vai inquiri-lo, o Emmanuel fala assim que ele fica cheio assumindo ares de importância na qualidade de inquiridor. Dá poder a alguém para ver como é que a gente se transforma, não é? Como a gente é capaz
né, só você se sentir um pouquinho poderoso para a gente achar que tem. Então, eu acho que é isso, sabe? Enquanto a gente contabiliza as nossas perdas, a gente ainda não tem condição de dizer assim, eu sou cristão integralmente, e, né, e eu acho, né? E olha como que é bonito isso, que há poucos anos atrás, né, na encarnação de Públio Lentulus, acho até que essa situação foi um teste, porque Jesus vira para ele e pergunta, né? Melhor, fala para ele, né? Melhor seria se tivesses me procurado na hora mais clara do dia, né? Ou seja, se tivesse procurado Jesus, né, sem estar querendo fingir distração, alinhamento, na frente de todo mundo. E ele procurou Jesus de uma forma disfarçada, procurou deixar cair a noite para que todos pudessem ali já estar caminhando para sua casa, para que ninguém pudesse vê-lo ali na condição de senador procurando o Cristo. E agora não, agora ele tem que publicamente, tem assim, né? Passar por por esse teste para publicamente ele não renegar o Cristo. E aí que a Glorinha falou é verdade. Na verdade, assim, é verdade e ele contabiliza o que ele vai ganhar, né? Ele não, aquilo que ele vai perder para ele não é nem é negativo, não, e nem tem uma contabilidade negativa, porque isso não passa pela, pela cabeça dele. Então, assim, é um salto, né? De uma encarnação relativamente próxima à anterior, em que ele não só agora se assume publicamente cristão, como se deixa passar por todas as circunstâncias em nome do Cristo, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa desse capítulo? A gente vai entrar num outro, não temos muito tempo, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário desse trecho, senão a gente lê mais um pouquinho. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos aqui para ler. Solange, você está com som? Hoje não. Hoje não. Hoje você tá sem som. Glorinha, então lê você um pouquinho. Capítulo 6, a visita ao cárcere. A notícia desses acontecimentos repercutiu na residência de Elvídio Lúcio, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura, e a sua única consolação era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que a esse tempo já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo, agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires. Ambos, horas a fio, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do Tibre, ou embevecendo-se na contemplação do céu. O venerando Neio Lúcio reconfortava-lhe o espírito abatido com a sua palavra conceituosa e experiente. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando simultaneamente análogas impressões. Quanto a Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas exprobações do velho pai concernentes às denúncias de Pausânias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria breve
e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, agradecendo ao novo Deus, na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de Ovídio era um bálsamo para o seu coração atormentado. Com efeito, decorridos poucos dias, o tribuno voltava aos penates com um suspiro de satisfação e de alívio, depois de cumprir integralmente todas as obrigações que o prendiam ao recanto das predileções do César. Informado a respeito de Nestório e da sua atitude, o patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o ex-cativo da situação delicada em que se encontrava. Mas, logo que soube que era também o pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais, Euvídio Lúcio fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até o fim a narrativa do sogro, molestando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável a seu ver. Para, Pepita. Acho que pode parar se quiser. Então, aqui a gente vai ver que a Célia e o avô, né, eles se consolam, né, mutuamente, né, e se engrandecem, né, um ao outro, né, porque já nesse tempo ele já tinha acesso às cartas de Paulo, né, e também, né, os trechos, né, do Evangelho, né, e que eles trocavam entre si, né, aqui fala que ambos, horas a fios, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar, né? Então, eles com certeza trocavam esses ensinamentos, né, que os consolavam, né, e que servia de bálsamo, né, porque realmente viver, a gente fica pensando, né, naquele mundo, não é, de aparências, né, porque a gente vai ver aqui que a Alba Lucínia vai levar um pito do pai, né, o pai na época chama a filha e diz, olha, você tem que, né, segurar ali firme tudo, porque nosso dinheiro, a gente está com pouco dinheiro. Então, é toda essa coisa, né, da aparência, né, de não perder o seu prestígio. E aí fica imaginando a Célia e o avô vivendo, né, nesse meio, né, tendo que viver, né, nessa sociedade, já com essa transformação, né, que já apresentavam, né? E, e a Alba Lucínia, muito engraçado aqui, que ela vai ficar feliz, né, pelo regresso, né, do Euvídio, né? E ela atribui, não é, as preces da amiga, da Túlia, e da filha, agradecendo ao novo Deus. Quer dizer, a visão dela, né, é que era, né, um Deus que ia satisfazer as nossas necessidades ali, né, mundanas. Não, vamos jurar para que, né, para que volte alguém para o nosso convívio, vamos, né? Então ela ainda tinha essa, né, essa ideia, né, de pedir aos deuses, né, os seus, né, as suas afliçõezinhas assim, né, do dia, né? E quando o Euvídio retorna, né, e ele é informado a respeito do Nestório, ele fica decepcionado. Mas, como falou a Sandrinha, o que incomoda ele realmente é ele ser pai do Ciro, né? Porque se ele poderia fazer
tudo ao seu alcance, né, para tentar livrar o Nestório dessa situação, né? Mas o fato dele ser pai do Ciro, e o Ciro, né, ele mesmo baniu, fez com que o Ciro fosse, né, levado para o exílio, né, para o banimento, ele não se conforma com isso, né? Ele não aceita, porque isso era um perigo ali, né, para a família dele, né, para a filha, né? Ele considerava ele um perigo ali, né? E também ele fica chateado com a esposa, porque a esposa permitiu que a Célia fosse a essa reunião, né, dos cristãos, né, e isso o incomoda bastante, né? Não tinha como, né, ele aceitar que o Nestório fosse cristão, né? E é isso. Aí podem falar aí vocês. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse trecho, por favor? Fazer algum comentário? Rosana quer falar? Não. Verônica, está sem som. Se você está querendo falar alguma coisa, não. Na realidade, você veja bem, ele não tem nada com uma acusação concreta contra o Ciro, que o rapaz também era educado, o rapaz era prestimoso, o rapaz era trabalhador. O grande problema é que ele, de alguma maneira, tocou o coração da filha dele. E isso, para ele, era imperdoável que um ex-cativo, embora ele fosse já livre, pudesse elevar o olhar para a filha. E ele achava, acreditando nas acusações de Pausânias, acreditava que havia alguma coisa a mais quando o rapaz tinha sido a vida toda extremamente respeitoso, né? Então, ele em momento nenhum se aproveitou de Célia ou para, né, em momento algum. Mas mesmo assim, o ódio do Elvídio com relação ao Ciro é algo muito forte. É algo que não vai se diluir assim tranquilamente, né? E aí a gente vai ver que esses sentimentos vão prender essas pessoas por muito tempo. E o Ney Lúcio, na realidade, veja bem, ele era o único ponto de apoio que a Célia tinha, porque nenhuma das outras pessoas do grupo de amizades, compreendiam, porque ela era um espírito de vanguarda, era um espírito muito, muito à frente. Então, o Neil Lúcio era o único que, do ponto de vista assim, filosófico, é, de compreensão da humanidade, tinha um olhar compreensivo para a Célia. E, nesse momento, é crucial para a sustentação do espírito da menina, que a prova está sendo muito dolorosa. E aí, eu acho que, digamos assim, se o filho soubesse que o pai estava sendo simpatizante do cristianismo, como ele tinha um extremo, digamos assim, uma extrema veneração pelo pai, não sei qual seria a reação dele. Talvez ficasse decepcionado, mas eu acho que não tomaria nenhuma atitude drástica. E é por isso que a gente vai ver para frente as atitudes que o Ney e o Lúcio toma para sustentar e ajudar a Célia vão ser extremamente importantes, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente vai parar por aqui para poder ouvir a música e a prece. Onde nós paramos, Pepita? Alba Lucínia, todavia, soube acatar todas as reprimendas, não é aí, Glorinha? Deixa eu olhar aqui, peraí. Ih, perdi a minha marcação. Mas deixa eu ver, achei. Alba Lucínia, todavia. Isso. Paramos aí. Então,
pedir a Glória para cantar uma música para nós. Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Sandra está. Sandrinha, você pode fazer a prece para mim? Bom, gente, então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada que nos concede de nos reunirmos em seu nome para esses estudos e reflexões. Permite, Senhor, que tudo o que aqui estudamos possa ficar em nossos corações, possamos trazer para a nossa vivência, fortalecendo-nos a vontade, o desejo de melhorarmos a nossa condição espiritual. Abençoa os nossos lares, abençoa todo o grupo de familiares, amigos que nos rodeiam, que nos cercam. Abençoa todos aqueles que foram trazidos em espírito para participar destes momentos conosco. Abençoa também a todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece. E permite, Senhor, que possamos, a cada dia, abrir as portas do nosso coração, ampliar, Senhor, as fronteiras
do nosso coração, acolhendo a todos aqueles que transitam nos nossos caminhos. Então, muito obrigada, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Tudo bem, Babi? Tudo bem, vou sair. Tchau para Ótimo. vocês. Leonora?